Olá, muito bom dia para você que nos acompanha. Está começando agora pela TV Terra do Sol, o Giro Fortaleza, edição manhã. O Ceará recebeu na noite desta quinta-feira um novo lote de vacinas contra a Covid, dentre elas as da Coronavac, para atender quem está aguardando pela segunda dose. E você vai ver como foi o mutirão que a Prefeitura realizou para aplicações de Coronavac em idosos que estavam com a segunda dose em atraso. O serviço do Procon Fortaleza continua acontecendo normalmente, mesmo com a pandemia. De casa, é possível registrar uma denúncia por meio digital. E na edição de hoje, nós vamos mostrar como Fortaleza trabalha para reduzir as desigualdades por meio do projeto Fortaleza 2040. É agora, no Giro Manhã. E claro, a gente começa mostrando imagens do trânsito em nossa capital. Já está aqui comigo o André Luiz. Bom dia, André. Bom dia, satisfação. Como é que tá hoje? Pois Muita é, chuva, aí muita a gente já chuva. acende o sinal de alerta, né? Exatamente. Hoje é um dia de cuidados, né? A gente já começa mostrando alguns pontos de alagamento, locais que a gente já teve um probleminha mais cedo, né? O primeiro é aqui na Tristão Gonçalves com a Duque de Caxias. É uma área recorrente. Pois é, A gente já vê essa imagem aqui, pois é, o carro estacionado infelizmente, sobre a calçada. na área de passeio, né? Olha aqui, ó, o pedestre Aí precisando... pois é, o Olha transtorno o que a que gente ele vai traz fazer, para o ó. pedestre, né? Descer para a pista. E Na verdade, a calçada também, né? também. Mas ela, assim, a senhora tá molhando os pés justamente porque não pode passar onde o carro está estacionado, né? Exatamente. E é uma situação de risco, né? Assim, as equipes passando pelo local, esse veículo ele vai ser autuado, com certeza, né? Essas imagens, elas estão na nossa central de operações e toda vez que é identificada uma situação dessa, a viatura que está na área, ela já vai para fazer a retirada do veículo. Em breve deve acontecer isso. E aqui a gente tem vários riscos, na verdade, né? Um carro que passa por essa lâmina de água, ela pode também jogar água nesse pedestre, né? E isso é infração de trânsito, né? Então, o usuário do veículo automotor ele tem que ter muito cuidado quando ele vê a poça d'água, porque ele tem que diminuir a velocidade para evitar que haja esse arremesso desse detrito sobre o pedestre, que pode até derrubar o pedestre muitas vezes, né? Então, é uma situação de insegurança. Então, nessa área, na verdade, essa região, a gente tem alguns pontos de alagamento, né, ao longo da Duque de Caxias. Nós temos a Duque de Caxias próximo ali ao Denox, que é um ponto de alagamento que quando a chuva é muito intensa, a gente tem até correnteza naquela área. Então, as equipes ficam de prontidão, já esperando o momento para fazer algum desvio. Não é o caso nesse momento. Essa área está tranquila nesse momento, mas temos pontos de alagamentos como esse. E a indicação, a dica é época de chuva, atenção redobrada, porque principalmente se o seu veículo ele tiver aí com a condição de manutenção que não esteja em dias. O pneu do veículo é um elemento de segurança. E o pneu, ele tem aquelas ranhuras no pneu, justamente para o escoamento da água. Se ele está abaixo do índice de desgaste, que a gente chama de TWI, que é tem um triângulozinho no pneu e ele tem tipo um ressalto. Se ele está abaixo dessa linha, significa que numa situação como essa, qualquer movimento brusco na direção ou qualquer tipo de frenagem um pouco mais brusca, ele pode travar o pneu e ele vai deslizar. O carro perde o controle. Então a gente tem que ter muito cuidado com o pneu, mas mesmo o pneu bom, tem que ter muito cuidado quando a gente for entrar em uma área que tenha muita água. Também. E a gente tem uma regra de ouro para o usuário. A regra de ouro é que nesses dias de chuva, quando estiver próximo a esses pontos de alagamento, que você olha e você já não vê ali a calçada, evite passar nessa água. Porque existe uma regra que é justamente a metade da roda. Se a água ela está passando da metade da roda, qualquer tipo de mudança de marcha nessa água, ela pode fazer com que o veículo ele pare. E se parar, o transtorno é terrível, né? Eu trabalhei muito tempo em campo e nesses períodos de chuva,
a gente tinha muito trabalho para tirar esses condutores dessas áreas de alagamento. Então a gente tinha que entrar dentro da água e empurrar esse veículo com a água aqui pela canela. Então danifica o veículo, as pessoas ficam desesperadas, Sem né? dúvidas, Então nossa. é evitar ao máximo, né? Viu o alagamento, viu que a água está alta, que pode passar aí dessa metade do pneu, já vai fazer o desvio, porque aí é uma situação que pode danificar o veículo e lhe trazer transtornos maiores. Ótimas dicas. Perfeito. Vamos para mais um ponto, gente? Pronto, vamos aqui um pouquinho mais na frente, né? Essa aqui fica na Osório de Paiva, né? Aliás, a Guanhambi com o Domingos Olímpio. Isso, exato. a Guanhambi, Pois é, aqui, ó. com o Domingos Olímpio. A saída e entrada da cidade, e a gente nota aí, ó, a água caindo, pista molhada, muito cuidado. Bem movimentada, né, André? Bem Ciclistas, movimentado. pedestres, ônibus, Exato. carro. E o cuidado é para todos os usuários, né? Não é só o usuário do veículo automotor, não. A moto, muito cuidado. Se a moto para numa área como essa, que tem a pintura, por mais que ela já seja melhor hoje, ela já tem aí algum tipo de porosidade, isso aqui é um sabão para a moto. Com água, né? Com água, aí tem muito caso de risco. acidentes. As equipes, num dia como o de hoje, estão dedicadas a esses pequenos acidentes, né? E muito cuidado. Sempre melhorar a iluminação do veículo, sempre ligar os faróis, né? E o usuário da bicicleta aí, a atenção redobrada, né? Porque ele vai desviar muitas vezes da poça de água e tudo, e pode entrar na via, e o veículo já está com a frenagem dificultada por conta da chuva, né? Sim. Vamos ter cuidado. Né? Vamos para o próximo ponto. Acho que tem uma regra básica, André. Choveu, diminui a velocidade e aumenta a tensão, né? Exatamente. Choveu, diminui a velocidade, né? Que evita transtornos, né? Vamos aqui para Bernardo Manuel, né? Com a Silas Munguba. Ó, uma boa fila de veículos aí nessa área, né? É uma área que não tem, assim, pelo menos nesse perímetro, a gente não tem tantos alagamentos, a gente tem mais próximo a Parangaba, mas a gente nota aí uma aproximação já mais forte, né? Alguma fila de veículos já, né? E o cuidado nessa área, pista molhada, perigo. Então a gente vai ter que ter aí essa... Mas está uma boa condição de movimentação, né? Principalmente na Silas Munguba, né? Próximo? Próximo. E por último, né? Nós vamos aqui na Osório de Paiva, né? Com Gomes Brasil. Gomes Brasil. Né? Pronto, na Osório de Paiva a gente também tem, é uma área que tem alguns pontos de alagamento, mas chamar a atenção para a questão aí da pista molhada também, mas que o trânsito lá no momento está bem tranquilo, né? A gente, na verdade é uma área que normalmente ela tem esse ponto de congestionamento, né? Mas que apesar da chuva, pela manhã estava muito saturada, mas agora apesar da chuva, com o controle de tráfego, vocês podem ver aqui o operador de trânsito do Via Livre, que trabalha com MC, né? Ó, então está dando fluidez para essa área, né? E a gente tem também uma equipe de agentes lá mais na ponta. Não dá para ver aqui da câmera, mas a equipe está monitorando lá justamente por conta da delicadeza desse perímetro, né? Qualquer intervenção aqui, qualquer veículo que pare, aí você já vai ter um transtorno no entorno. Então, época de chuva, a gente tem uma atenção especial em relação a esse cruzamento. Ok, André. Obrigada aí pelas dicas que você trouxe hoje. Dicas para a gente conduzir com mais responsabilidade na chuva, né? Exato. E lembrar o pessoal que está chegando no fim de semana. Cuidado. Cuidado com tudo. Redobrado. Principalmente aí com álcool, né? A emissora mantém os comandos, né, as blitz na rua, justamente para dissuadir a população, né? E é um momento de volta de pandemia, então vamos manter esses acidentes caindo, né, pessoal? Precisamos dar ajuda aí da população. Obrigada, André. Obrigado. Bom final de semana para você. Até segunda. O Ceará recebeu na noite desta quinta-feira um novo lote de vacinas contra a Covid-19. São 173.750 doses, sendo 103.750 da AstraZeneca e 70 mil doses da Coronavac. As vacinas já estão sendo encaminhadas a todos os municípios e o governador Camilo Santana adiantou que no fim da manhã de hoje o estado vai receber mais 41.600 doses de Coronavac, de acordo com o informe enviado pelo Ministério da Saúde.
E neste momento, o prefeito José Sarto participa do seminário Unidades Amigas da Primeira Infância. Ele fala sobre um trabalho pioneiro realizado pela Prefeitura de Fortaleza que busca estimular o desenvolvimento das crianças por meio da atenção integral. Vocês estão vendo aí as imagens ao vivo do seminário. Com essa iniciativa, os profissionais de saúde definem estratégias para acompanhar as crianças desde a gestação das mães e promovem o aleitamento materno, incentivam consultas, rotina de pesagem, vacinação, entre outros fatores relevantes para o desenvolvimento. Por causa dos resultados da nossa capital, o Unicef agora quer sensibilizar outras capitais a aderirem à iniciativa. Para quem quiser acompanhar, basta acessar agora o canal do YouTube do Unicef Brasil, onde o seminário está sendo transmitido. Tá aí a presença do prefeito José Sarto e prefeitos do Brasil inteiro. E olha, gente, o Ceará recebeu na noite desta quinta-feira 173.750 doses de vacinas contra a Covid, dentre elas, como eu disse, Coronavac, que deve resolver o problema de quem está aguardando pela segunda dose. A repórter Tatiana Alencar está ao vivo e conversa agora com a gente. Bom dia, Tati, como é que está a movimentação por aí? Claudinha, bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado aí no Giro da Terra do Sol. Claudinha, realmente a movimentação aqui está curioso, inclusive aqui no centro de eventos, porque aqui nessa parte do centro de eventos, nesse local, que é antes, né, que as pessoas entrarem para se vacinar, elas fazem uma espécie de triagem, né, regularizam aí seus documentos, seus atestados de comorbidades aqui nessa salinha que estava lotada no começo da manhã e de repente esvaziou porque o processo ficou mais célere e as pessoas já começaram a entrar aqui esse lado direito, que é o lado que está acontecendo a vacinação, já começaram a entrar e está realmente um processo bem rápido. Inclusive, o nosso motorista, né, o Antônio, conseguiu se vacinar, ele que tem sua comorbidade, tem 50 anos, conseguiu se vacinar hoje também. Então, é uma notícia muito boa, né, para a gente ver também nossos amigos, nossos colegas sendo vacinados. E é como você falou, a gente acabou de receber a mais nova remessa de vacinas contra a Covid-19, foram 173.750 doses, sendo 103.750 da AstraZeneca e 70 mil da Coronavac, que já estão, Claudinha, na capital. E, como sempre, os imunizantes são distribuídos para os municípios cearenses em até 24 horas. Ou seja, a gente recebe esses imunizantes e a Prefeitura, juntamente do governo do estado do Ceará, já vai mandando essas doses para os grupos prioritários, né? Esses grupos, a gente já sabe que esses 70 mil vacinas da Coronavac devem ir para a segunda dose, a D2, de quem está faltando. Muitos idosos aí na faixa etária, na segunda etapa, na segunda fase, de 60 a 64 anos, ainda não receberam, muitos deles, a segunda dose, e essas 70 mil prioritariamente vai para a D2 desse grupo de doses, desse grupo prioritário, e outras pessoas que ainda não receberam esta dose. Em Fortaleza, já vacinou até o momento, Claudinha, 475 mil pessoas com a primeira dose contra a Covid e 266 mil pessoas já receberam a segunda e concluíram aí o esquema vacinal contra a doença. Então, na quinta-feira, ontem, a nossa equipe esteve aqui para falar sobre o mutirão de vacinação e a gente vai conferir mais detalhes agora com a repórter Lívia Marques. Vamos ver? Ao todo, foram agendadas mais de 10 mil pessoas para receber a aplicação de segunda dose da Coronavac. Na manhã da última quarta-feira, a Prefeitura de Fortaleza recebeu 11 mil doses do imunizante do Butantan, que foram imediatamente distribuídos para os locais de vacinação. E essas 11 mil doses de Coronavac que a Prefeitura de Fortaleza recebeu estão sendo usadas para a aplicação das segundas doses em idosos que estavam com o imunizante atrasado. A gente pede às pessoas, aguardem o seu agendamento. A gente irá vacinar todo mundo, mas hoje, especificamente 13 de maio de 2021, só compareça se você tiver um agendamento. O agendamento não é o que está no cartão, é o que está no WhatsApp, é o que está no e-mail, é o que está no portal da Prefeitura, coronavírus.fortaleza. Lá você verifica agendamento dos idosos do dia 13 de maio de 2021. Se seu nome estiver lá, você pode comparecer hoje a um dos locais de vacinação. E foi através do agendamento que o seu Francisco pôde receber a segunda dose que estava em atraso. Recebi o comunicado ontem pelo celular e vim hoje. E aí, a felicidade de poder agora? Agora estou livre, Agora eu vou para casa, né? Acabou-se. Seu Antônio também estava agendado para o Cuca do José Walter.
tomou a vacina e ainda registrou esse momento. O prazer é da gente, né? Que a gente quer a saúde. Se não for a saúde da gente, o que a gente vai fazer, hein? Eu acho que é a saúde que importa. E a vacina para todo mundo, meu amigo. Né? Coisa boa, com certeza. Vacina para todo mundo é só o que a gente quer. Se a gente tiver um pouco mais de calma, realmente, como o Erlemos falou, esperar receber essa mensagem pelo WhatsApp, ter o agendamento direitinho através do site coronavírus.fortaleza.ce.gov.br, ficar atento aí a data, horário e local de vacinação, critério para que você não venha para cá simplesmente para aglomerar, na frente dos centros de eventos ou de outros pontos de vacinação e acabar se frustrando, né? Não recebendo a sua dose. Então siga direitinho, tudo passo a passo, receber a mensagem no WhatsApp, olhar a lista de agendados, a lista de confirmados, aí através desse site que o Erlemos também citou, que eu vou repetir agora, coronavírus.fortaleza.ce.gov.br. É isso, Claudinha, são as nossas informações e eu volto para você. Obrigada, Tati, pelas suas informações. Bom dia e um ótimo final de semana. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta você vai ver como Fortaleza trabalha para reduzir as desigualdades por meio do projeto Fortaleza 2040. Nós vamos receber aqui o vice-prefeito da capital, Elcio Batista, que também está à frente da superintendência do IPLANFOR, o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Eu volto já. Já estamos de volta. Fortaleza trabalha para reduzir as desigualdades com políticas públicas em diversos eixos, entre eles educação, economia, nova territorialização e mobilidade urbana. Vamos conferir agora uma reportagem sobre as políticas públicas que vêm sendo implantadas na cidade por meio do projeto Fortaleza 2040. Você já imaginou como vai estar Fortaleza no ano de 2040? Se depender do plano Fortaleza 2040 da Prefeitura Municipal de Fortaleza, a nossa capital vai estar renovada. O plano é um projeto para a cidade com estratégias a serem implementadas no curto, médio e longo prazo, tendo como horizonte o ano de 2040. Mas nem precisa esperar cerca de 2 décadas para isso, não. Fortaleza já está crescendo de forma acelerada em diversos setores. Na educação, a Prefeitura de Fortaleza iniciou uma série de ações para fortalecer a realização das atividades em domicílio e dar suporte aos alunos, família e profissionais da educação. A gestão municipal, em seus primeiros 100 dias, adotou uma série de estratégias, possibilitando o apoio pedagógico e a segurança alimentar. A Prefeitura de Fortaleza realizou a entrega de chips, tablets e kits pedagógicos, além de distribuir cestas básicas para os pais de alunos da rede municipal de ensino. No setor econômico, o Plano Fortaleza 2040 inclui uma série de medidas voltadas para o fortalecimento do empreendedorismo e do mercado de trabalho. E um desses vieses é referente à capacitação profissional. A Prefeitura de Fortaleza entende que a capacitação profissional tem uma grande repercussão na economia, gera mais empreendedorismo e o alcance de emprego mais qualificado, além da criação de mercados. Nós vamos ter aí, talvez, o maior programa da história da cidade de capacitação gerencial. Já estamos também estudando parcerias aí com outras entidades a fazer também as capacitações técnicas. Então a gente pensa que assim está criando um cenário propício para o crescimento da cidade e para o crescimento desses empreendedores. Já quando o assunto é territorialização, o plano passa a dividir a capital em 12 regionais e 39 territórios administrativos, sem impactos financeiros para o município. Uma mudança que visa diminuir as diferenças entre as regiões de Fortaleza, garantindo maior autonomia administrativa às secretarias regionais. E um dos maiores investimentos da nossa capital se chama mobilidade urbana. Fortaleza é a cidade que mais investiu em ciclovias e ciclofaixas durante a pandemia e que só cresce no seu projeto de mobilidade urbana. Hoje, o município conta com 364,9 quilômetros de rede cicloviária, um acréscimo de cerca de 436% em todo esse período. Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, Fortaleza é a capital brasileira onde as pessoas vivem mais próximas à infraestrutura cicloviária, com mais de 50% dos habitantes morando a menos de 300 metros de alguma ciclovia ou ciclofaixa. Sem falar que Fortaleza já conta com 188 estações do bicicletar,
E esse sistema de bicicletas compartilhadas está integrado a outros transportes públicos através do bilhete único com projeto de interação. Além disso, Fortaleza se tornou uma das primeiras cidades do mundo a atingir a meta da Organização das Nações Unidas, ao reduzir pela metade a taxa de mortes no trânsito. Tudo isso é consequência de um trabalho incansável, um plano de segurança viária com redução de velocidade das vias, travessia elevada, faixa de pedestres e nova sinalização. Fortaleza, nos últimos anos, adotou procedimentos com um olhar mais voltado para a segurança viária, trabalhando cada um dos modais de transporte, adotando novos modelos de seção viária, estimulando o uso do transporte coletivo, implantando novas malhas cicloviárias. Então, todas estas ações fizeram com que Fortaleza reduzisse em mais de 52% o seu índice de mortalidade em relação aos últimos 6 anos. O Fortaleza 2040 segue com um modelo de desenvolvimento econômico, ambiental e social mais equilibrado, que visa criar mais oportunidades e gerar um processo de distribuição de riquezas e bem-estar de forma melhor distribuída. 2040 está longe, mas as mudanças já podem ser reconhecidas em toda a capital. E para conversar com a gente está aqui o vice-prefeito da capital e superintendente do IPLANFOR, o Instituto de Planejamento de Fortaleza, Elcio Batista. Bom dia, Elcio. Primeiro, obrigada pela sua presença aqui. Seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço. Bom dia a todos os nossos telespectadores também. É uma honra, um prazer poder conversar sobre a cidade, falar do Fortaleza 2040. Para melhorar aqui, eu acho que até a minha fala e o entendimento, a gente tem que usar máscara, mas eu vou tirar a minha máscara. A gente está aqui com a distância. A gente está com a distância ideal. Regulamentar aqui, né? Mas, mais uma vez, é um prazer. Obrigada. É bom que hoje nós vamos ter aqui duas visões. A visão do vice-prefeito, que esteve muito atuante durante toda a campanha. A gente acompanhou muito bem isso. E a visão do superintendente do IPLANFOR, né? Porque a gente hoje vai falar aqui de planejamento. A Tati disse muito bem no VT. 2040 está longe, mas a gente já consegue ver. E a gente destacou, Elcio, aí 4 eixos importantes. E dentro desses eixos, que é educação, economia, nova territorialização e mobilidade urbana, a gente vê muito presente o tema da redução de desigualdade social. Por que isso é tão importante? Por que isso é o ponto? Olha, porque a melhor sociedade para uma pessoa viver é uma sociedade em que a desigualdade ela não é muito elevada. A desigualdade entre as pessoas, entre as estruturas sociais, sempre vai acontecer. Em todas as sociedades que a gente tem conhecimento, sempre houve desigualdade, assim como houve também diferenças entre as pessoas, os grupos humanos, né? Agora, quando essas diferenças são muito exacerbadas, como por exemplo agora, a gente entra naquilo que se convencionou chamar nos últimos 20, 30 anos de guerras culturais. Quando as identidades são muito fortes, as diferenças se sobressaem e eu tenho reduzido a minha capacidade de dialogar, de entender o outro, de entender a sua diferença, que é o que a gente está vendo hoje de maneira talvez generalizada no Ocidente, né? E eu tenho as desigualdades. Diferença não é desigualdade. Então, as desigualdades elas se manifestam principalmente em acesso a oportunidades, elas se manifestam dentro das economias, elas se manifestam às vezes nas relações entre pessoas, por exemplo, as desigualdades relacionadas com a questão de gênero, por exemplo. Por que um homem ganha mais do que uma mulher para executar a mesma tarefa? Isso não está correto. Então, o trabalho que precisa ser feito do planejamento é para reduzir essas desigualdades. E por que o foco do Fortaleza 2040 e o foco do trabalho da gestão pública deve ser reduzir desigualdades? Porque essa é nossa principal tarefa e é o nosso principal desafio, porque a desigualdade em Fortaleza
ela é muito grande, ela é elevada. Comparada com outras cidades no Brasil, outras capitais, e comparada com outras cidades no mundo, nós temos indicadores de desigualdade muito mais elevados. Por isso que esse é o grande desafio para 2040, ou seja, até lá, mas trabalhando hoje, todos os dias, a gente tem que estar com foco na redução dessas desigualdades. Então esse é o grande objetivo. A partir desse grande objetivo, você tem uma série de outros objetivos. E desses objetivos, nós retiramos um conjunto de ações que devem ser implementadas no curto, no médio e no longo prazo. Certo. Daqui a pouco a gente vai falar do plano Fortaleza 2040, mas eu acho que ficou muito claro essa questão da redução das desigualdades, acesso a oportunidades, quando a gente falou sobre a educação. Quando a gente fala sobre o ensino da rede municipal, a gente vê uma grande quantidade de pais tirando os filhos do ensino privado e levando à rede pública, principalmente quando a gente fala de escola e ensino em tempo integral, né? Isso é uma prova de que essas crianças, esses jovens estão tendo acesso a essas oportunidades numa escola pública, né? Exatamente. Esse tema da educação é muito importante para a gente relacionar com a sua primeira questão, por que redução das desigualdades? Ora, a desigualdade na educação, se ela é muito elevada, eu já comprometo as oportunidades das pessoas. Eu já crio uma desigualdade enorme no acesso a uma pessoa que vai para a rede pública e uma pessoa que vai para a rede privada. Porque normalmente no Brasil, a rede privada, ela acabou se estruturando melhor do que a rede pública. Fortaleza, desde o prefeito Roberto Cláudio, desde 2013, quando iniciou a gestão, iniciou um programa de escola de tempo integral. Por que as escolas de tempo integral são tão importantes? São tão fundamentais? Porque elas reduzem desigualdade. Se uma criança mais pobre, para que ela compense a desigualdade pelo fato dela ter nascido numa família mais pobre, só a educação pode fazer essa compensação. E como é que vai vir essa compensação? Com uma escola em que a criança passa o dia todo na escola, tem todas as alimentações, tem acompanhamento psicológico, tem acompanhamento na aprendizagem e tem um processo de socialização que vai fazer com que ela construa um projeto de vida que seja capaz de superar a condição que ela tem hoje vivendo numa família pobre. Então, as escolas de tempo integral são uma forma muito importante para que a gente reduza desigualdades. Lá na frente, pode ser que o sistema público seja o único sistema da cidade. Não tenha mais nem o privado. Ou o privado ele se reduza a nichos muito específicos da sociedade. É assim nos Estados Unidos. É assim na Europa, em muitos países. Ou seja, a gente precisa ter um bom sistema público. Se o sistema privado ele é bom e continua bom, ótimo. Esses dois sistemas podem conviver sem problema nenhum. Agora, não dá para ter na nossa sociedade um sistema público voltado para os pobres que penalizam essas pessoas pela condição que elas têm de serem pobres e um sistema privado que favorece, que cria situações de oportunidades para essas crianças e adolescentes e com isso a desigualdade ela vai se reproduzindo. É só um ciclo. Como é que eu interrompo esse ciclo? Como é que eu faço para romper? Com uma educação que seja pública e de excepcional qualidade. De preferência que ela possa ser melhor do que uma escola privada. Promoção de vida, né? Você vai promover oportunidades. Ao promover oportunidades iguais, eu posso fazer com que esses jovens que hoje vivem numa condição de pobreza por conta das gerações passadas, eles possam prosperar, eles possam enriquecer pessoalmente e coletivamente. Porque quando um jovem pobre, ele enriquece, seja pessoalmente, ou seja, através dos conhecimentos, seja monetariamente, através da riqueza material que ele alcança, isso significa que essa sociedade está criando uma situação de muito mais oportunidades e de muito maior igualdade. É isso que a gente quer com Fortaleza 2040 e a educação é um caso clássico de como a gente pode reduzir as desigualdades. E isso deve valer para todas as outras áreas, não só para a educação. Saúde também. Eu não devo só garantir o acesso à saúde, mas eu devo
garantir um acesso de qualidade à saúde para as pessoas mais pobres. Porque é isso que vai aumentar, por exemplo, a expectativa de vida. Por que que em Fortaleza, um bairro como Meireles, você tem um IDH elevado, alto, muito alto, e você tem bairros aqui com um índice de desenvolvimento humano muito baixo. A expectativa nesses dois bairros, na mesma cidade, é diferente. No Meireles, a expectativa é muito maior do que num bairro com o IDH aqui, separados 6 quilômetros, 7 quilômetros, 10 quilômetros. Você tem uma pessoa que tem uma expectativa de vida, às vezes, de 4, 5 anos, 6 anos a menos. Então, para reduzir essa desigualdade, a gente precisa fazer investimento, sobretudo nesses bairros e nessa população mais vulnerável. E a gente vê também na economia, não só com as ações voltadas para a geração de emprego e renda, mas também num tema que a gente vem abordando muito nos últimos tempos, que é o empreendedorismo. E a Prefeitura de Fortaleza tem diversos projetos na SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, voltados para quem tem esse sonho, quem tem um dinheirinho para investir, quer empreender, e não só levando a pessoa a empreender, mas oferecendo a ela conhecimento, uma forma dela se preparar melhor para gerir o próprio negócio, né? O empreendedorismo se manifesta, principalmente nesse século XXI, né, como um instrumento poderoso para que as pessoas possam inovar, criar riquezas. Mas eu só posso ter pessoas empreendedoras, voltando ao tema da educação, se eu tiver bons sistemas de educação e capacitação profissional. Essas pessoas serão tão melhores empreendedoras se elas tiverem melhores condições de passarem por processos de educação e de capacitação muito robustos, né? É por isso que, nesse momento, por exemplo, existe uma janela de oportunidades muito grande no mundo para novos empreendedores, para empreendedores que trabalham com tecnologia, por exemplo. E esses empreendedores que trabalham com tecnologia, eles precisam ter justamente os conhecimentos básicos de uso dessa tecnologia, conhecimento de linguagem dessas novas tecnologias, de design, de comunicação dessas novas tecnologias, para que eles possam empreender em áreas que você tem um valor agregado maior em termos de retorno. Ou seja, uma coisa é eu empreender abrindo um pequeno comércio, por exemplo, de alimentos. Outra coisa é eu empreender abrindo algo relacionado com as novas tecnologias. O valor que as pessoas vão pagar por cada um desses dois serviços, ele é diferente. Então, por isso que a gente precisa fortalecer tanto programas de capacitação, programas de educação. Mas, claro, o empreendedorismo depende disso, de educação, capacitação, depende de fomento. Eu preciso ter capacidade de fomentar, ou seja, eu preciso ter fundos públicos. O governo do estado acabou de criar um fundo público para isso, né? Um banco para financiar os microempreendedores ou os empreendedores pequenos. A Prefeitura de Fortaleza também tem vários programas, como o secretário Rodrigo Nogueira falou, e o prefeito Sarto prometeu na campanha, inclusive tem uma articulação hoje com o governo do estado para o fomento. E eu tenho um terceiro vetor que é super importante, além da educação, capacitação, do fomento, eu preciso passar por processos que é justamente de apoio na gestão dos negócios. Porque, às vezes, você tem até pessoas que são bastante empreendedoras, mas falta-lhes conhecimentos de gestão, falta-lhes conhecimento justamente de planejamento orçamentário, financeiro. E, portanto, eu tenho que ter esse apoio também. Então, esses três vetores, quando caminham juntos, a gente faz com que a sociedade, e não só os indivíduos, se transforme numa sociedade empreendedora. De que forma e qual é a importância da participação popular para a gente projetar essa cidade, não para 2040, né? Porque o tema é esse, mas como a repórter falou, para os próximos anos, qual é a importância e como existe a participação popular hoje nesse processo? Olha, quando o programa, o Fortaleza 2040 ficou pronto, basicamente, a partir daquele momento, que foi a segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio, a gente tem 6 planos plurianuais. Então, o Fortaleza 2040, para que a gente alcance aquilo que a gente quer, a gente precisa transformar ele em 6 ciclos. Um primeiro ciclo já passou, foi o segundo governo do prefeito Roberto Cláudio. E nós temos agora mais 5 ciclos de 4 anos, que perfazem 20 anos. O prefeito Sarto está no primeiro desses 5 ciclos.
E agora, nesse exato momento, a gente está construindo o PPA, Plano Plurianual. Então, parte do Fortaleza 2040 vem para esse primeiro ciclo. E depois, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo e quinto ciclo. Em 20 anos, a gente pretende reduzir essas desigualdades na cidade de Fortaleza e, portanto, ter uma cidade com muito mais igualdade, muito mais prosperidade e muito mais felicidade aqui, né? E eu não consigo fazer isso, eu não devo fazer isso sem a participação das pessoas, sem o engajamento, sem o envolvimento das pessoas. Ora, quando as pessoas se envolvem, quando as pessoas se engajam, o resultado é muito melhor daquilo que você alcança. Se as pessoas não se engajam, se as pessoas não participam, muito possivelmente os resultados vão ficar aquém, porque o engajamento das pessoas envolve emoção, interesse, trabalho. A vivência, né? A experiência. Então, quando as pessoas podem participar, quando elas podem se envolver, quando o trabalho, elas se sentem parte daquilo que está sendo feito, obviamente que não só os resultados são melhores, né? Mas todo o processo ele acaba produzindo uma sensação de pertencimento, uma sensação de envolvimento que é muito interessante para cada um dos seres humanos que participam disso. Então, não haverá também uma cidade com redução de desigualdade planejada se a gente não envolver as pessoas. O Fortaleza 2040, coordenado à época, né, pelo Eudoro Santana, que eu sucedi no IPLANFOR, no Instituto de Planejamento, e pelo prefeito Roberto Cláudio, ele teve a participação de milhares de pessoas da cidade, se engajaram nesse processo, participaram, se envolveram e vão continuar participando, se envolvendo, através dos fóruns territoriais, que são 39 fóruns territoriais, através das câmaras setoriais do Fortaleza 2040, através de N oportunidades que nós teremos de nos comunicarmos, de debatermos, de apresentarmos resultados referentes aos indicadores do Fortaleza 2040, né? E sempre que for necessário revisar o próprio Fortaleza 2040, porque apesar de ser um plano para 2040, ou seja, que começa agora, vai até 2040, mas ele precisa de tempos em tempos passar por processo de revisão. Veja, quando ele foi entregue à população de Fortaleza, com a participação de técnicos, cientistas, professores, cidadãos, terceiro setor, entidades empresariais, a gente não tinha tido a Covid-19. Então, esse impacto da Covid-19 impactou toda a sociedade, né? Toda a cidade de Fortaleza. Então, a gente agora, mais à frente, vai precisar revisar o plano, vai precisar justamente saber se aquilo que foi planejado precisa sofrer alguma mudança de direção ou não, se o que foi planejado dá conta do impacto que a gente teve da Covid. Esse é um trabalho que precisa ser feito de tempos em tempos, mas a participação popular é fundamental. Vamos falar de nova territorialização? Muita gente ainda não entendeu, né? É um assunto extenso, é um assunto que precisa de uma atenção. E eu acho que a população, antes de qualquer outro grupo, precisa entender bem a importância e como foi feito esse processo todo da nova territorialização. Olha, a nova territorialização, ela vem justamente de um estudo que o IPLANFOR fez sobre as 6 regionais que existiam em Fortaleza. 6 regionais e uma regional especial que era do centro, era a 7ª região. Né? Esse estudo mostrou que, para efeitos de planejamento da cidade, ele não era apropriado. E por que não era apropriado? Porque você tinha regionais com 600 mil habitantes, 700 mil habitantes. 2 grandes regionais, a 5 e a 6. E você tinha outras regionais com 300 mil, outras com 200 mil. Ou seja, você, até do ponto de vista demográfico, você não tinha uma demografia que fosse mais ou menos equivalente entre as regionais, né? E assim sucessivamente. Então, para melhorar o planejamento da cidade, foi sugerido uma nova territorialização com 12 regionais e com 39 territórios, né? Para que você estabelecesse os fóruns territoriais. Isso é fundamental por quê? Porque quando primeiro, eu tenho uma situação de planejamento em que eu deixo ela mais equitativa, né, entre as regionais, isso faz com que a minha capacidade de planejamento ela melhore. Também quando eu reduzo o tamanho do território e reduzo o tamanho da população, isso melhora
o planejamento. Mas isso melhora também o quê? Não só o planejamento. Isso melhora também o engajamento e o envolvimento das pessoas. Porque um território com 600 mil pessoas fica muito complicado para você planejar e engajar as pessoas. Quando eu reduzo o território, a sua dimensão populacional, a sua dimensão territorial, eu tenho capacidade de integrar mais os serviços públicos. E eu tenho capacidade de colocar uma lupa e ver esses problemas com muito mais propriedade. E, portanto, encontrar as soluções de forma muito mais fácil. Eu também transformo esse processo num processo mais transparente. Por que ele é mais transparente em termos de investimento? Fica muito mais fácil você visualizar quando a territorialização é menor e você tem mais territórios, fica mais fácil eu perceber se os investimentos estão indo de fato para as áreas mais vulneráveis dentro da cidade e dentro dos territórios. Porque a cidade ela é muito desigual, mas dentro dos territórios também é muito desigual. Às vezes entre 1 quilômetro, 900 metros, você tem diferença muito grande, você tem desigualdades muito grandes. Então, eu também, com essa nova territorialização, vai ficar melhor para que a gente não só planeje, mas também para que a gente consiga ser mais transparente na aplicação dos recursos públicos. E quando você equilibra melhor esse número, é mais fácil você ter o controle também, né? É mais fácil, sobretudo, aproveitando a sua palavra de equilíbrio, é mais fácil você ter um desenvolvimento mais equilibrado, um desenvolvimento mais homogêneo. E a gente não continuar reproduzindo a lógica da desigualdade, né? A cidade ela é desigual também, porque nos últimos 40, 50, 60, 70 anos, a gente foi concentrando investimentos em algumas áreas da cidade e não em outras. Então isso criou uma desigualdade muito grande entre os serviços públicos oferecidos numa área e não em outra. Por isso que, por exemplo, você tem ainda uma parte da cidade que não tem cobertura de saneamento. E que parte da cidade é essa? É a cidade mais pobre. A parte mais pobre da cidade é justamente a que não tem saneamento. Porque a gente acabou concentrando muito dos investimentos numa parte da cidade. E o pior, por ausência de planejamento urbanístico, a gente deixou que a cidade crescesse demais. A cidade de Fortaleza é uma cidade cara. É uma cidade muito cara. Em que sentido? Não é cara no sentido de comprar arroz, feijão, não é nesse sentido. Acaba se tornando uma cidade cara para que o município arque com todos os serviços a partir dos impostos que a gente recebe dos cidadãos, né? E das transferências de recursos do governo do estado e do governo federal. Porque quando eu tenho uma cidade dispersa, quando eu tenho um bairro como Pedras, por exemplo, que está lá na fronteira com Itaitinga, eu tenho que levar para lá saneamento básico, iluminação, drenagem, nas mesmas condições pavimentação, que existem aqui, né? Com essas mesmas condições que existem, por exemplo, na aldeota. Quanto é que custa isso? Vai ter que ser pago. O piso intertravado, por exemplo, que vai para a periferia, é o mesmo que é utilizado na beira-mar, né? Exatamente. Isso tem um custo, né? Então, se essas pessoas morassem mais próximas, ou se elas morassem em áreas que já têm estrutura, eu não precisaria fazer esse investimento em infraestrutura urbana. Porque o investimento em infraestrutura urbana é muito caro. Você fazer uma rede de esgoto, uma rede de água, você precisa de estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, você precisa todo o tempo de manutenção, você precisa comprar insumos para tratar a água, para tratar o esgoto, você precisa puxar uma rede de energia elétrica, dar manutenção disso. Ou seja, quanto é que custa isso? Então, por isso que as cidades chamadas cidades compactas, por isso que as cidades, elas crescem, mas o crescimento delas é chamado de contíguo, são cidades muito mais baratas e são cidades muito melhores de se viver. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer para Fortaleza. Tornar a cidade mais compacta, tornar a cidade mais acessível, tornar a cidade mais rica de oportunidades, tornar a cidade mais verde, melhorar não só o que a gente ainda tem hoje em termos de meio ambiente, mas recuperar áreas degradadas. E de que forma o cancelamento do censo pode impactar negativamente na criação e execução de políticas públicas, né? Se você não tem ali, como vou usar uma palavra que você usou agora, a lupa na sociedade, observando como é que está o crescimento em diversas áreas, onde é que estagnou. Se você não tem essa lupa,
Como é que isso pode impactar negativamente? Olha, ninguém planeja sem dados. Uhum. O principal instrumento para você iniciar o planejamento, né, a principal informação é você ter dado. Se eu não tenho dado, eu não tenho como planejar. Dados atualizados, né? De preferência, dados atualizados. Uhum. Ou seja, se você vai trabalhar, a primeira coisa que você quer saber, ou uma das primeiras coisas que você quer saber, quanto é que eu vou ganhar? Uhum. Esse é o dado mais importante para você se planejar. Para você saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, o que você pode fazer com o seu dinheiro. E você fazer um planejamento. Então eu vou ter dinheiro para pagar a conta de luz, porque a conta de luz é R$100. Eu vou ter dinheiro para pagar a conta de água. Eu vou poder pagar o transporte público. Eu vou poder ir ao cinema 2 vezes por mês. Ou seja, eu vou fazer a minha feira. Minha feira tem que custar R$200, R$300. Enfim, essa é a informação básica para você poder fazer o seu planejamento familiar. Para você saber se vai ter um filho, não vai ter um filho. Tenho condições de ter um filho? Não tenho condições de ter um filho. Tenho recursos para isso? Não tenho recursos. Então, só tem planejamento se tiver dado. Se tiver uma informação básica. O censo é um sistema de informações básicos que de 10 em 10 anos a gente tem no Brasil e que a partir deles a gente pode fazer planejamento. Se eu não tenho censo, vai comprometer meu planejamento. Então, hoje, um dos grandes prejuízos que a gente vai ter com a ausência do censo é justamente o fato de que a gente vai perder a série temporal de 10 em 10 anos. Isso já é uma grande perda. Uhum. Em segundo lugar, não tendo censo, vai ficar mais difícil a gente planejar, já que eu não tenho as informações básicas sobre como nós estamos hoje, neste ano, para que eu possa fazer o planejamento para os próximos 10, 20, 30 anos. Então, compromete de fato todo o planejamento, não só público, mas também privado. Uhum. Porque o censo brasileiro, ele é utilizado por empresas públicas e privadas. E a sua base de informação, ela é utilizada como base de informação para um conjunto de empresas e de áreas do setor público, justamente para você saber a população está crescendo, está diminuindo, qual é o ritmo de crescimento, vai ter muitas crianças, eu preciso fazer mais escolas, eu preciso fazer mais postos de saúde, aonde eu devo fazer, devo aumentar investimento em que área, ou seja, simplesmente se você não tem isso, fica muito difícil você planejar. Certo, Elcio, só para a gente fechar aqui e para a gente terminar com o Fortaleza 2040, dentro desses ciclos que você falou, dentro de cada ciclo tem a participação popular, porque eu queria era chamar a atenção de quem está em casa para que ele entrasse no site, ele procurasse saber como anda o processo e de que forma eles podem participar se não participaram ainda, né? Que é importante ter essa participação. Eles e elas, tanto os homens quanto as mulheres. Sim, é muito sem importante que eles participem. Agora mesmo, nesse exato momento, a gente está na discussão do PPA, do Plano Plurianual. Uhum. E você tem um processo de discussão, de debate nos fóruns territoriais na cidade de Fortaleza. São 39 fóruns territoriais. Que as pessoas podem entrar no site do Iplanfor e ver lá no Fortaleza 2040 os 39 fóruns territoriais. As pessoas também que estão em casa podem fazer contato com as regionais, as 12 regionais, porque esses fóruns territoriais eles são coordenados pelas regionais em Fortaleza, né? E o Iplanfor trabalha com as regionais e com os fóruns territoriais. Então, há muitas formas de participação. Também as pessoas podem entrar no site Siga 2040, que é justamente o site para que as pessoas acompanhem o plano e a sua execução, né? Então, há muitas formas de participar. Infelizmente, a pandemia ela está impedindo a participação presencial e a gente tem fortalecido a participação digital. Mas as pessoas podem se comunicar com a prefeitura hoje de diferentes formas, inclusive através também dos canais de ouvidoria da prefeitura. O canal de ouvidoria não é só um canal de reclamação, não é só um canal para as pessoas criticarem algum serviço ou elogiarem algum serviço da prefeitura. É um canal também de participação em que elas podem dar sugestões que vão ser levadas justamente para os órgãos responsáveis. No caso especificamente, se a sugestão, demanda for relacionada
com o planejamento da cidade, isso vai lá para o Planfor. Certo, olha, fortaleza.ce.gov.br é o portal da prefeitura, o oficial. Você entrando lá, se colocar na busca Fortaleza 2040, vai cair em alguma reportagem, é bom que você já vai se informando. Exato. Ou pelo IPANFLO, pelo site do IPANFLO, e lá dentro você encontra o canal para o Fortaleza 2040, para vocês se informarem, para a população ser mais participativa nesse processo, né? Exatamente. Entrando pelo canal da prefeitura, você pode ir lá em busca, colocar IPlanFor, já vai aparecer todos os links do IPlanFor. Se colocar também Fortaleza 2040, vai aparecer os links relacionados com Fortaleza 2040. Isso hoje está tudo disponível, os documentos, enfim, todas as informações. E também todos os canais de participação estão super acessíveis a partir do acesso aos links da prefeitura, né? Claro que a gente vai fazer cada vez mais um trabalho de comunicação. Infelizmente, mais uma vez, a pandemia tem tornado mais difícil esse processo de comunicação, de participação, de engajamento, e por isso que a gente tem preferido, né, e é a recomendação, através dos decretos do município, do prefeito Sarto e também do governador Camilo, relacionados com o uso de plataformas digitais, né? Tá bom. Obrigada, Elcio. Bom dia para você. E a TV Terra do Sol está sempre de portas abertas, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade de falar de um plano super importante, um plano abraçado pelo prefeito Roberto Cláudio e um plano também abraçado pelo prefeito Sarto. Ele tem dito em todos os momentos de que o Fortaleza 2040 é justamente a base sobre a qual a gestão precisa se debruçar para realizar suas ações. Tenho certeza que se a gente se envolver, se engajar, participar e priorizar as ações do Fortaleza 2040, a cidade de Fortaleza em 2040 será uma cidade muito melhor de se viver do que é hoje. Hoje Fortaleza tem muitos atrativos, é uma cidade envolvente, quente, maravilhosa, mas em 2040 eu tenho certeza que será uma cidade melhor, mas para isso a gente tem que começar a planejar agora, todos os dias. O planejamento ele tem que ser feito todos os dias. Ele não pode ser algo que eu faço hoje e depois eu volto lá em 2040 para ver o que aconteceu. Você planeja, você monitora, você avalia todos os dias aquilo que você está fazendo. Então, mais uma vez, obrigado e estarei sempre disponível. A gente que agradece. Bom dia. Vamos de mais notícias? A Lívia Marques já está chegando para atualizar a gente com notícias do portal. Bom dia, Lívia. Oi, Ana Cláudia, bom dia. Eu começo trazendo um aviso muito importante. A partir da segunda-feira, dia 17, a Prefeitura de Fortaleza vai começar a distribuição do segundo lote do Vale Gás Social, que é cedido pelo governo do estado do Ceará. A entrega será realizada pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social nos 27 CRAs da capital. A entrega acontece do dia 17 até o dia 21 e também no dia 24. Vai receber no dia 17 pela manhã quem nasceu em janeiro e em fevereiro vai receber no turno da tarde. No dia 18, quem nasceu em março recebe pela manhã e quem nasceu em abril recebe no turno da tarde. No dia 19, vai receber pela manhã quem nasceu em maio e vai receber à tarde quem nasceu em junho. No dia 20, quem nasceu em julho recebe pela manhã e quem nasceu em agosto recebe no turno da tarde. No dia 21, vai receber em setembro, vai receber pela manhã e os nascidos em outubro recebem no turno da tarde. No dia 24, de manhã recebem quem nasceu em novembro e à tarde recebe quem nasceu em dezembro. Agora um alerta para as pessoas que trafegam pelo bairro Parque Dois Irmãos. A partir de segunda-feira, a Rua do Matadouro e a Rua Yasmin Cardoso estarão bloqueadas para a execução de um novo sistema de drenagem e de nova pavimentação. Esse bloqueio deve durar até o mês de julho e somente os moradores do local terão acesso neste período. O mapa com os desvios está disponível no portal da Prefeitura. E uma notícia bem bacana. Ontem foi disponibilizado o primeiro complexo de banheiros instalados na Avenida Beira-Mar. Esses banheiros estão instalados entre as ruas Tereza Rinco e Manuel Jacaré. O equipamento fica aberto todos os dias, de segunda a domingo e também nos feriados, das 6 da manhã até a meia-noite, para poder atender a população que frequenta a Avenida Beira-Mar e também os trabalhadores daquela região. E ontem também começou a funcionar a área de trânsito calmo da Igreja de Nazaré, no bairro Montese. Essa nova área está localizada na Rua André Chaves, que é a via que liga a Avenida Luciano Carneiro à Avenida João Pessoa.
Essa é a 4ª área de trânsito calmo implantada pela MC no bairro Montese. Atualmente, existem outras 10 áreas semelhantes na capital. E uma última notícia, as unidades do CRAS e as unidades do CREAS retomaram o atendimento de forma presencial. Para conseguir atendimento, as pessoas precisam realizar o agendamento prévio. Os equipamentos funcionam das 8 da manhã até às 5 da tarde. A lista com os contatos de e-mail e telefone, tanto dos CRAS quanto dos CREAS, está disponível no portal da Prefeitura. Essas e outras notícias você confere no portal da Prefeitura, www.fortaleza.ce.gov.br. Eu volto com você, Ana Cláudia, um bom final de semana. Para você também, Lívia, bom dia. A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, realizou através de live pelas redes sociais um balanço das últimas ações nos últimos dias e também reforçou as normas de restrição de algumas atividades no fim de semana. Acompanhe. A Agência de Fiscalização de Fortaleza apresenta o balanço desta semana com as ações de fiscalização de enfrentamento à Covid-19 de segunda até esta quarta-feira. Foram um total de 378 fiscalizações. Destas, resultaram em 22 autuações, 3 eventos encerrados, uma feira livre e regular encerrada e 5 estabelecimentos interditados que estavam descumprindo aí as medidas sanitárias dos decretos de enfrentamento à Covid-19. Ressaltamos os horários de funcionamento do comércio de rua, dos restaurantes e das barracas de praia, que continuam das 10 da manhã até as 16 horas de segunda a sexta, e das 10 da manhã até as 15 da tarde, aos sábados e domingos. Os shoppings continuam abrindo do meio-dia às 18 durante a semana e do meio-dia às 17 aos sábados e domingos, incluindo a praça de alimentação. O ensino continua também com as atividades permitidas presencialmente, apenas o ensino infantil e fundamental, as atividades presenciais também para aulas práticas dos cursos de saúde nível superior. Porém, continuam ainda proibidos os cursos de idiomas e outros cursos técnicos e profissionalizantes com aulas presenciais. Também ressaltamos que o toque de recolher ele continua ainda durante a semana das 20 às 5 da manhã, nos finais de semana das 19 às 5 da manhã. Também ressaltamos aqui a importância da população colaborar, contamos com o apoio da população através dos nossos canais de denúncia, que são o aplicativo Fiscalize Fortaleza, que ele está disponível nas versões Android e iOS. Temos o site também, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br e temos o telefone 156. A Prefeitura de Fortaleza e a Caixa Econômica Federal realizaram o sorteio de loteamento de 192 unidades habitacionais do residencial Maria Alves Carioca, que fica no bairro Granja Lisboa. O sorteio, que foi apresentado pela jornalista Daniele Campos e transmitido pela TV Terra do Sol, é a fase em que os beneficiários conhecem seus endereços. Ele foi realizado pela coordenadora de habitação da Caixa, Carla Santana, e dividido em 3 grupos, mostrando em tempo real, durante 5 segundos cada, 2 nomes e os blocos e os apartamentos que os sorteados irão receber. A lista completa com o nome do beneficiário e a unidade que vai ocupar poderá ser acessada a partir da próxima segunda-feira no portal da Prefeitura de Fortaleza e também no canal da Habitação. O PROCON Fortaleza está funcionando de acordo com o decreto municipal, com todos os serviços sendo executados de forma remota. Mas você sabia que de casa é possível registrar uma denúncia pelo meio digital? Já quem tem dificuldade em utilizar a internet pode receber atendimento presencial, no VaptVupt. Consumidores continuam tendo acesso ao PROCON Fortaleza durante a pandemia. De casa é possível registrar uma denúncia por meio do portal fortaleza.ce.gov.br/defesa do consumidor ou do aplicativo PROCON Fortaleza. Todos os serviços estão disponíveis no site do órgão. Seguindo o decreto estadual, a sede e os núcleos das regionais 4, 5 e 6 funcionam em regime remoto. Desde o momento da pandemia, o PROCON Fortaleza está fazendo todo o atendimento, a maior parte de maneira virtual, conforme o decreto, que a gente está seguindo o decreto, fazendo esse trabalho de maneira remota.
E aí o atendimento do PROCON, ele está sendo feito pelo agendamento, né, de maneira virtual. É importante ter atenção na hora de registrar a denúncia ou a reclamação. Eneilândia explica que realizar o processo no local correto ajuda a resolver o problema mais rápido. Então, a reclamação, ela geralmente é algo mais individualizado, é um problema mais pessoal, e a denúncia, ela é algo mais generalizado, que pode atingir outros consumidores além da minha pessoa. Então, essa basicamente é a diferença entre denúncia e reclamação. Então, no aplicativo PROCON Fortaleza, você faz apenas a denúncia. Para fazer a reclamação, você vai fazer através do link www.fortaleza.ce.gov.br na aba Defesa do Consumidor. E lá você tanto pode fazer a denúncia, como você também poderá estar fazendo a reclamação. Quem tem dificuldade em acessar a internet pode receber atendimento presencial do PROCON no VaptVupt do Antônio Bezerra e no VaptVupt aqui de Messejana. Nesse atendimento é possível tirar dúvidas, fazer reclamações e denúncias. Lembrando que é preciso fazer o agendamento no site. O atendimento, apesar de estar sendo feito de maneira presencial nos VaptVupts, mas aí você precisa fazer o agendamento justamente para não ocorrer o risco de aglomeração dentro dos VaptVupts, né, no setor do PROCON. Além disso, as outras medidas também, né, o uso da máscara, que é obrigatório, o uso de álcool gel, o distanciamento. Então, tudo isso a gente procura orientar e frisar muito bem aos consumidores para evitar, né, a aglomeração e o risco de transmissão do Covid. Os consumidores acompanham todo o processo pela internet. Nesse período de pandemia, as audiências também estão sendo feitas de forma virtual. Quem tiver dúvidas e precisar de mais informações, basta ligar para os números 151 ou 98970 9101. Está na hora de encerrar o Giro Fortaleza, edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4h e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza às 7h. Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Temos Instagram, Facebook e YouTube, @TV Terra do Sol. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.